Vamos dar seguimento, então, ao nosso estudo da gestão por competências. E antes de nós entrarmos na classificação das competências, nós vamos ver as principais competências exigidas pelas organizações no mundo corporativo hoje em dia, tá bom? Então vamos ver aqui o quadro. A primeira competência é aprender a aprender. E isso está relacionado aqui à flexibilidade, à apreensão e à inovação. Então, é uma forma, o aprender a aprender é uma forma do indivíduo inovar os seus conhecimentos e também aprender coisas novas para poder contribuir mais com a organização. É uma nova forma de aprender, né? É o indivíduo se colocar à disposição para aprender novos conhecimentos e aplicá-los na organização. Outra competência é a comunicação e a colaboração, porque o trabalho solitário e individual, ele não cabe mais nas organizações. Ele passa a ceder o espaço ao trabalho solidário e global. Então, a eficiência do indivíduo está cada vez mais vinculada a essas habilidades de comunicação e de colaboração. Outra competência é o raciocínio criativo e a resolução de problemas. O colaborador ele descobre por si como melhorar e agilizar o seu próprio trabalho. E também para que ele tenha esse raciocínio criativo e consiga resolver os problemas da organização, ele precisa ter espaço para isso, né? Para que ele possa pensar criativo, fazer perguntas e sugerir então melhorias. Outra competência é o conhecimento tecnológico. Então, todo o conhecimento que ele tem, principalmente aqueles ligados à tecnologia, esse conhecimento está a serviço da equipe e não mais do indivíduo isolado, né? Então, é uma forma esse conhecimento tecnológico é uma forma do indivíduo compartilhar os seus conhecimentos e suas ideias. Então, compartilhamento de conhecimento e de ideias. Outra competência é o conhecimento de negócios globais, ampliação das fronteiras do conhecimento das pessoas, né? Então, para atuar nesse ambiente competitivo e global, o indivíduo precisa ter conhecimento de outros negócios, né, no âmbito mundial, para que ele possa aplicar na organização aonde ele trabalha, onde essa organização está inserida, que são em ambientes extremamente mutáveis e voláteis. Então, ambientes mutáveis e voláteis. Então, quanto mais o indivíduo souber, né, sobre negócios globais, mais fácil ou mais segurança ele vai ter em atuar na organização onde ele trabalha, que se encontra aí em ambientes instáveis. Outra competência é o desenvolvimento de liderança. Então, são programas personalizados de aprendizagem para desenvolver ali no indivíduo a capacidade de liderança e também o espírito empreendedor. E por último, nós temos aí como uma principal competência exigida pela organização, o autogerenciamento da carreira, que é o compromisso em possuir as qualificações, conhecimentos e competências exigidas ali pela organização. Então, quando o indivíduo faz o autogerenciamento da carreira dele, ele identifica aí o que ele precisa aprender. Ok? Então, agora a gente vai entrar na classificação das competências. Nós temos aqui uma classificação do Chavenato, é uma das classificações aí mais cobradas em prova, então a gente trouxe aí para vocês. Temos as competências que eles chamam como essenciais, que são aquelas competências necessárias para o sucesso. Então, são competências necessárias
e são competências que correspondem ao que a organização sabe fazer de melhor. Então, vai representar aí um diferencial competitivo. Então, o diferencial competitivo das organizações se encontra aí nas competências essenciais que ela possui. E essas competências, né, essenciais, elas acabam afetando clientes, sociedade e os concorrentes também, por ser esse diferencial competitivo. Outra classificação de competências são as competências de gestão, que é a forma como os recursos são utilizados e os processos são mobilizados dentro da organização. Que recursos são esses? São os recursos financeiros, os recursos comerciais, os recursos produtivos também. Então, são todos aqueles recursos utilizados pela organização, para que ela possa, então, junto com a utilização desses recursos e em processos mobilizados, alcançar aí o seu melhor resultado. Então, essa é a função aí das competências de gestão. As competências pessoais, que são aquelas competências de cada indivíduo, né? Que cada indivíduo ali vai aprender e desenvolver nas suas atividades. Então, são aquelas competências que acabam conduzindo as competências organizacionais. Então, essas competências pessoais, por que elas acabam conduzindo as competências organizacionais? Porque, mais uma vez, né, aquilo que é muito simples da gente compreender. A organização, elas são feitas de pessoas. Então, as competências pessoais, quando são desenvolvidas, né, quando os indivíduos conseguem desenvolver as suas competências, aplicar as suas competências, elas acabam refletindo nas competências organizacionais, porque a organização nada mais é do que o conjunto das competências dos indivíduos que trabalham nela. Então, as competências organizacionais são formadas pelas competências dos indivíduos, tá bom? Que são as competências pessoais. E por último, na classificação do Chavenato, nós temos aqui as chamadas competências organizacionais, que estão relacionadas com o cotidiano da organização, com o dia a dia dela, que é a cultura corporativa e a estrutura da organização. Então, essa é a classificação que nós trouxemos aqui do Chavenato. Agora nós vamos ver uma segunda classificação das competências, mas agora é a classificação do RUAS, que também a gente encontra muito aí nas provas, tá? Então, para vocês entenderem aí a diferença de cada uma das classificações e poder aí, identificar da melhor forma nas provas, caso o enunciado não traga o nome do autor a qual ela está apresentando ali a classificação das competências. Então, pela classificação de RUAS, a gente vai ver que nós vamos ter as competências essenciais, funcionais e individuais. No material teórico, vocês vão encontrar aí a classificação de outros autores, mas nós optamos por trazer essas duas que são as mais cobradas, a do Chavenato e a do RUAS também. Tá? Então, vamos aqui ver no quadro as competências essenciais, que ele diz que também são chamadas de competências organizacionais, isso na visão do RUAS, tá, pessoal? Ou as chamadas core competencies. E são recursos intangíveis da organização que vão apresentar então aí 3 características: dificuldade de imitação pelos concorrentes, porque é algo que está na essência da organização, são recursos essenciais e ela tem essas competências essenciais, tem por característica também a exploração de diferentes mercados. Também são um diferencial competitivo das organizações
essa classificação das competências essenciais pelo Ruas. Segunda classificação são as funcionais, que são as competências específicas a cada área vital da organização. E que áreas são essas? Área de vendas, por exemplo, área de produção, área de desenvolvimento de produtos e outras áreas aí que são consideradas vitais para a organização, mas aí que vai depender de cada organização definir qual é a sua área vital. Por último, nós vamos ter a classificação das competências como individuais, que é aquela mobilização e aplicação individual de conhecimentos e capacidades pelo indivíduo em situações específicas. Então, essa é a classificação que nós vamos ter do Ruas, tá bom? Então, essas duas classificações aí para vocês guardarem, que são as mais cobradas em provas. Lembrando que no nosso material teórico tem outras também que vale a pena vocês darem uma olhada. Seguindo aqui, nós vamos ter uma definição de gestão por competências. Afinal de contas, a gente falou do que são as competências, estamos estudando as competências sob a abordagem americana e essa definição de gestão por competências que a gente vai ver agora é baseada na abordagem americana, de que competência é o quê? Conhecimentos, habilidades e atitudes, tá? Então vamos ver aqui o conceito. Conceito aí do Chavenato, que diz que gestão por competências é um programa sistematizado e desenvolvido para definir o quê? Perfis profissionais que proporcionem maior produtividade e adequação ao negócio, identificando pontos de excelência e pontos de carência, suprindo lacunas e agregando conhecimento e tendo por base certos critérios mensuráveis de forma objetiva, objetivamente. Então, ao adotar esse modelo de gestão, a organização, ela objetiva o quê? Aumentar a sua vantagem competitiva no mercado onde ela atua. Então, a gestão por competências traz para ela uma vantagem competitiva. Ela direciona as suas ações para avaliar e identificar aquelas competências que podem ser o quê? Mantidas, aperfeiçoadas e aquelas possíveis lacunas, ou então uma palavrinha que vocês podem encontrar muito aí nas provas, quando se fala de lacuna, que é o chamado gap, e que essa identificação, dessas competências, elas vão ajudar aí na realização dos objetivos da organização. Então, a gestão de competências, a gente viu, ela serve para quê? Para aumentar a vantagem competitiva. O que se faz da gestão por competências? Se identifica, se avalia as competências e se identifica aquelas competências que são existentes, que elas existem ali na organização e que elas podem ser aperfeiçoadas, e aí elas podem ser aperfeiçoadas de N maneiras, de acordo com a necessidade da organização. Tem aquelas competências que a organização está necessitando e ela não encontrou ali, ela não está encontrando, então ela é o que a gente chama de identificar lacunas, identificar gaps. Então a organização geralmente, quando identifica essa lacuna nas competências, ela faz o quê? Ela vai buscar colaboradores no mercado que possuem essas competências que ela necessita e ela traz para a organização, tá bom? Então a gestão por competências é isso. É você trabalhar as competências que você tem dentro da organização, sempre fazendo com que essas competências tragam o máximo de vantagem competitiva para ela. Tá? Então, nós vamos olhar agora quais são as etapas da gestão por competências. Vamos lá? Então, nós vamos ter aqui 6 etapas importantes para a gestão por competências. Quais são essas etapas? Primeiro, a formulação
da estratégia organizacional. Nesse momento, né, nós vamos ter a definição da missão, da visão de futuro e dos objetivos estratégicos. E em seguida, dessa formulação, vão ser definidos também duas coisas muito importantes: os indicadores de desempenho e as metas que precisam ser alcançadas. E tudo isso com base nos objetivos estratégicos da organização. Segunda etapa, e muito importante, tá? Vou colocar até um asterisco aqui, cai muito em provas, que é a questão do mapeamento de competências. O que é o mapeamento de competências? É exatamente você fazer um diagnóstico das competências existentes e aí identificar o gap ou uma lacuna de competências existentes. Então, o mapeamento de competências vai mostrar a diferença entre as competências necessárias e as competências internas já disponíveis na organização. Tá? Então, a gente encontra muita questão, tá, pessoal, falando de mapeamento de competências, que é o retrato das competências da organização. E vai ser exatamente nesse momento que a organização vai identificar essas lacunas de competências. Ela não encontrando essas competências, né, dentro da organização, ela faz o quê? Ela vai para o mercado e traz para dentro da organização colaboradores que possuem essas competências, né? Ela pode sim também internamente promover treinamentos, formação, para que determinados indivíduos desenvolvam determinadas competências. Isso é possível, mas dependendo da necessidade da organização, é mais fácil que ela traga alguém de fora para dentro da organização para suprir essa lacuna que foi identificada no mapeamento de competências. Então vamos para a terceira etapa da gestão por competências, que é a captação das competências. Nós acabamos de falar, mapeou, identificou um gap, uma lacuna, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer uma seleção de competências externas e vai integrar esse indivíduo ao ambiente organizacional, vai integrar essas novas competências que ela está precisando para o ambiente organizacional. Quarta etapa, desenvolvimento das competências, aprimoramento das competências internas. Esse aprimoramento pode ser a nível individual, mas também pode ser a nível organizacional. Tá? Então, aqui, esse aprimoramento de competência interna pode ser do indivíduo ou da própria organização. Quando é individual, por meio de treinamento, né? A questão da aprendizagem. Quando é no nível organizacional, é por meio aí de investimentos em pesquisa. Quinta etapa é o acompanhamento e a avaliação, que é o monitoramento dos planos operacionais e de gestão e dos respectivos indicadores de desempenho que foram aqui, criados e definidos lá na primeira etapa, que é na formulação da estratégia organizacional. E por último, a retribuição, que é o reconhecimento, premiação e remuneração diferenciada para pessoas, equipes e unidades produtivas da organização. Tá bom? Então aqui a gente finaliza, né, essa nossa parte teórica e nós vamos agora fazer alguns exercícios, ver como que o assunto aí apareceu em prova. Uma questão recente da VUNESP de 2023 diz o seguinte: a expressão gestão por competências é utilizada para indicar a orientação de esforços para planejar, captar, desenvolver e avaliar as competências consideradas necessárias para a consecução dos objetivos organizacionais. Assinale a alternativa que se contrapõe aos objetivos dessa gestão, ou seja, a alternativa que não tem nada a ver aí com os objetivos da gestão por competências.
Então, vamos ver aqui o que diz a letra A. A gestão por competências, né, ela tem por objetivo fomentar a cultura organizacional ao mitigar a motivação das pessoas. E aqui, de cara, a gente já encontra a resposta da nossa questão, né? Porque a letra A, ela diz que fomentar a cultura vai mitigar a motivação das pessoas. Não, né? A gestão por competências, ela não mitiga, ou seja, mitigar quer dizer reduzir, tá, pessoal? Ela não vai mitigar a motivação das pessoas. Ela vai, a gestão por competências, ela vai fazer o quê? Ela vai buscar alinhar, então, ela vai buscar alinhar as competências individuais com as competências organizacionais, tá? Então, a letra A, ela está errada, responde aqui a nossa questão, mas vamos ver o que as demais alternativas falam. Objetivo aqui da gestão por competência, comunicar os comportamentos valorizados? Sim, né? Através da identificação dessas competências, a gente viu que a última etapa da gestão por competências é a retribuição, né? Então, é comunicado, lá é dado um feedback para o funcionário sobre as competências dele, o desempenho dele, né? Então, essa comunicação, ela existe. Ok, letra C, desenvolver vantagens competitivas individuais e da organização. Então, a gente viu, gestão por competências, ela existe aí para aumentar a vantagem competitiva da organização. Ok. Letra D, direcionar os esforços de maneira mais efetiva e eficiente. Exatamente, né? Utilizar aí da melhor forma as competências individuais e organizacionais em prol aí dessa aumento dessa vantagem competitiva. E por último, letra E, acompanhar os resultados individuais e coletivos. Exatamente, é isso que a gestão por competência faz. Então, letra B, C e D são os objetivos aí dessa gestão por competência, e a letra A se contrapõe a esses objetivos, é a resposta da nossa questão. Vamos ver uma outra questão aqui, também de 2023, que pede para a gente achar aí a alternativa incorreta em relação à gestão por competências. Letra A. Gestão por competências oferece feedback baseado em fatos e em dados. Com um feedback mais assertivo, o servidor se sente mais valorizado e motivado. Perfeito. Então, essa alternativa aqui, ela está correta. Letra B. Fomenta a cultura organizacional e engaja os profissionais a participarem ativamente dos processos e das mudanças com sensação de pertencimento à organização. Ok, correta também. Letra C, incentiva o desenvolvimento profissional, seja em hard skills ou soft skills. Rapidamente a gente lembrando, hard skills são as habilidades técnicas e soft skills são as habilidades comportamentais do indivíduo. Como que ele age aí na organização diante de determinadas situações. Então, gestão por competências incentiva o desenvolvimento profissional, seja em habilidades técnicas como em comportamentais também. Então, sobra aqui para a gente a letra D, dizendo que a gestão por competências aumenta o turnover, né, pois reconhece os talentos que o órgão tem e os valoriza. E quando é necessário, o órgão toma medidas ou remaneja o pessoal para um setor com que ele se identifique mais. Então, não aumenta, tá, pessoal? Essa rotatividade, ela, na verdade, ela vai diminuir, né? Porque aquele indivíduo que se sente valorizado dentro da organização, ele não vai se sentir desvalorizado, né? Ele vai querer continuar dentro daquela organização, porque ele se sente valorizado, ele se sente parte, então ele se sente mais motivado.
Então aqui nós terminamos o nosso segundo e último bloco sobre gestão por competências, né? Esse assunto que cai muito em prova, tá? Que é muito cobrado, e nós sugerimos que vocês façam as questões sobre o assunto e até a próxima aula.